Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A saúde, em seu conceito amplo, não tem a ver só com qualidade de vida e bem-estar físico. Ela integra as dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento. Na aula de hoje, o professor Carlos Gadelha, da Fiocruz, vai apresentar a saúde como solução para sairmos da crise econômica e sanitária. A proposta se baseia em uma forte expansão e mudança estrutural do complexo econômico-industrial de inovação, com o intuito de crescer e se vincular aos objetivos do acesso universal, equânime e integral. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, saúde como vetor para sair da crise. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu tive a honra de abrir esse módulo e agora vou ter essa conversa com vocês para fechar o módulo. Nesse percurso todo, nós podemos discutir a relação entre desenvolvimento, saúde e inovação, mostrando que saúde é desenvolvimento, saúde é direito social e saúde é inovação. Depois a gente discutiu e pôde ver esse contexto da quarta revolução tecnológica, os desafios que ela deixa para a humanidade, a questão territorial, como o território local, a relação tácita entre as pessoas, os sentimentos continuam sendo importantes, a gente pôde abordar isso. Em seguida, nós abordamos aterrissamos, né? Como é que o mundo da inovação pode ser lidado na área da saúde. Existe a questão das patentes, da gestão tecnológica, de estabelecer procedimentos e redes e gestão inovadora, o novo marco da ciência, tecnologia e da inovação. Então, mostrando que a gente não está aqui só falando de uma visão de mundo, mas que essa visão é muito concreta para cada uma das organizações, que cada uma das colegas e dos colegas aqui dessa aventura participam, né? E na aula passada ainda pudemos discutir essa visão sistêmica da inovação. A inovação não é apenas técnica, a inovação, antes de tudo, é a transformação das pessoas. Quando você introduz alguma inovação, por exemplo, estamos aqui buscando a vacina e vai dar certo, a vacina para o novo coronavírus. Nós vamos ter que treinar as pessoas, vamos ter que capacitar o nosso país a dar vacina no interior do Amazonas, coisas que a gente já faz tão bem no nosso Programa Nacional de Imunização. A vacina vai ter que ter prioridade nas políticas públicas. Então, inovação é uma transformação social e é um processo sistêmico. Então, a gente aqui está lidando com dois sistemas, né? O sistema de ciência, tecnologia e inovação e o nosso sistema de saúde. Hoje aqui eu vou discutir com todos vocês, eu digo, este curso aqui é um curso irreverente, para todo mundo mudar a cabeça. Saúde não é problema para a crise, saúde é solução para a crise. Acreditem nisso. Parem de acreditar apenas nos veículos. Nós estamos na área da ciência. E na área da ciência e do conhecimento, eu vou mostrar e nós vamos poder discutir esta nova visão de que saúde não apenas ela é compatível com o desenvolvimento, mas a saúde é porta de saída da crise, da encrenca que a gente se encontra. Ela é porta de saída com qualidade de vida, mas também com emprego, com inovação e com desenvolvimento. A primeira questão é que o bem-estar e a qualidade de vida são a razão de ser da economia. Então, eu estou querendo quebrar esta falsa dicotomia entre saúde e desenvolvimento. Não há economia, se a economia não é para a vida, não é para o bem-estar, não é para a natureza. Isso é uma aberração. Quem criou a economia como disciplina foi um economista liberal, Adam Smith, mas o primeiro livro dele foi a Teoria dos Sentimentos Morais. A economia é uma ciência moral. E nós cada vez mais temos que dialogar com
com o pessoal da saúde, da área biomédica, o pessoal da área das ciências sociais, das exatas, porque a economia não é a única área para discutir desenvolvimento. E aqui então a gente quebra essa dicotomia, porque se há algo que é feito que não é para o bem-estar e para a qualidade de vida, isto não é desenvolvimento. Então, saúde é desenvolvimento, até porque ela é a razão de ser do desenvolvimento econômico. Um desenvolvimento econômico para 1% da população não é desenvolvimento econômico, é exclusão e é algo vergonhoso. Isso a gente não pode aceitar, não é? Segunda questão, a saúde, ela ao mesmo tempo ela tem uma dimensão econômica, uma dimensão social e uma dimensão ambiental. A gente pôde conversar com vocês em todas as aulas que a saúde ela lidera essa onda de inovação tecnológica, gera emprego, gera investimento e ao mesmo tempo é um direito de todo cidadão brasileiro, de todas as brasileiras. Está inscrito na nossa Constituição que a saúde é dever de todos, é direito de todos e dever do Estado. Direito de todos e dever do Estado. Então, a gente articula, ela ao mesmo tempo ela tem uma dimensão econômica, uma dimensão social e também uma dimensão ambiental, como a gente pôde explorar. Não há saúde sem meio ambiente. Uma terceira questão que queria indicar, e que as pessoas às vezes olham um pouco, saúde tem potencial de gerar emprego e renda. Diga-me aí, uma atividade que não pode parar no meio da pandemia? Saúde. Pode deixar de ter médico? Pode deixar de ter enfermeira? Pode deixar de ter cuidado? Pode deixar de ter exame? Pode deixar de ter hospital? Então, eu pergunto, se a gente injeta recursos na saúde, pega o nosso SUS que está tão pouco financiado, é o único sistema universal do mundo que o Estado só financia menos de 50%. Não tem nenhum outro caso do sistema universal que o Estado não financie pelo menos 70% do que é necessário para a população. Então, se a gente injeta recurso na saúde, a gente está mobilizando a economia. Está gerando emprego, está gerando renda, está gerando investimento, as pessoas estão produzindo, estão saindo na rua, estão cuidando dos outros. E cuidar dos outros é atividade produtiva, é trabalho. Então, a gente quebra essa visão, saúde pode estimular emprego, renda, inclusive no curto prazo. Uma terceira questão que aí às vezes é menos vista, a saúde também é a aposta do futuro. Ela permite a gente transformar e entrar na quarta revolução tecnológica. Nós não podemos ficar dependentes da inteligência artificial, dependentes do uso. Olha só, gente, o Brasil hoje fornece dado e compra conhecimento. Vocês já viram que loucura é essa? A gente tem nas universidades que a gente tem que participam deste programa. A gente gera dado e compra o software e os algoritmos que são feitos lá fora. O dado é a matéria-prima do futuro e o conhecimento é o ouro do futuro. A gente então, e a saúde é uma porta de entrada para que o nosso dado gere conhecimento para a gente, até para que a gente possa colaborar com outros países de modo solidário, colaborar com a África, colaborar com a América Latina. Eu costumo dizer, quem não tem conhecimento não consegue nem colaborar com os outros. Ele é tão dependente que não consegue nem ser solidário. Porque até para ser solidário você tem que ter soberania e tem que ter conhecimento. Uma outra característica que eu queria chamar a atenção, essa coisa horrorosa, a saúde cabe no PIB, os direitos cabem no PIB, no produto brasileiro, para a gente só é uma inversão. Para que serve o produto? Ou serve para a qualidade de vida e para as pessoas, ou o produto não serve para nada. Então, vou dizer que quem gera o produto, que é a trabalhadora, o trabalhador, não tem direito ao bem-estar e à qualidade de vida que ele gera. Isso é uma anomalia. Quando alguém fala, desconfia, hein? Quando alguém fala saúde não cabe no PIB, está dizendo a saúde é só para 1% do PIB, não para 99% das pessoas que geram a riqueza de um país e geram a riqueza do mundo. Então a gente tem que inverter. Saúde gera PIB. Saúde, essa palavra difícil para economista, é o produto, é o que a gente produz. Saúde gera produção, gera emprego, gera investimento, gera renda, gera inovação, assim como o ambiente, assim como uma vida sustentável, assim como uma matriz energética limpa. Tudo isso gera emprego, inovação e gera desenvolvimento. Então, não é que a saúde não cabe no PIB, é o contrário. Saúde estimula o PIB e faz a gente crescer se transformando.
E a grande tema, né, que a gente tem que debater hoje é que a saúde é solução para sair da crise. É solução porque ela permite proteger a vida. O direito à vida é o primeiro direito da Constituição, o direito à vida. Saúde é direito à vida. Então, para começar a conversa, a gente está dialogando com o que há de mais importante na sociedade, no planeta, que é a vida. A segunda questão é que a saúde permite gerar emprego, renda, desenvolvimento. Eu posso dizer para todos aqui e digo isso com muita certeza. Se a gente pegar grande parte dos recursos que hoje estão com isenção tributária, com isenção fiscal, o Brasil não tributa dividendos, não tributa patrimônio de modo adequado. Se a gente pegar esse recurso e investir na saúde, saúde gera renda, gera emprego e ajuda a tirar o país da crise e a ele entrar na sociedade contemporânea. Também quero apontar aqui para vocês como é que está o mundo hoje. Eu já falei que saúde, ela é parte do desenvolvimento econômico. Mas ao ser parte do desenvolvimento econômico, social e assentado na ciência, ela é objeto de interesse. A saúde virou um grande objeto de desejo da luta competitiva entre os diversos países. Esse mapa aqui mostra, quanto mais escuro no mapa, os países têm mais patentes. Patente é aquela apropriação sobre o conhecimento que é gerado. De um lado, foi formulado o sistema de patente para estimular o inovador, mas de outro, a ideia de que o inovador abriria o seu conhecimento depois de um certo tempo. Hoje as patentes são de 20 anos. Eu costumo dizer, patente de 20 anos não é um certo tempo, é a eternidade. Não existe nenhuma tecnologia hoje que dure mais do que 20 anos. 20 anos é monopólio para sempre. Então, quando a gente olha a patente, tem duas informações. Quem está gerando inovação e a segunda informação, quem está se apropriando da inovação. Esse mapa mostra quem está gerando a inovação e se apropriando são os países desenvolvidos e a China, que é o país que mais cresce em termos de desenvolvimento. Mas é os Estados Unidos, nada da gente ficar elegendo um vilão. Tá? Nós é que temos que fazer a nossa missão de se desenvolver para conversar de igual para igual com os outros países. Quando a gente olha a China, a Europa, os Estados Unidos estão mais escurinhos nesse mapa. Eles têm propriedade sobre o conhecimento. E hoje, quando a gente quer avançar num novo medicamento, numa nova vacina, se a gente não sabe fazer, não sabe produzir, a gente fica dependente e fica vulnerável para atender a saúde da população. Mas olha que coisa interessante. Então isso aqui mostra uma geopolítica da inovação. A inovação não está distribuída igual no mundo. A globalização, desculpa dizer, é fake. Globalização é fake. Não estamos num mundo igual. Não estamos num mundo onde todos têm direito. Alguns têm conhecimento e tecnologias e outros têm que ficar de joelho pedindo um favor ou gastando o que pode e o que não pode para ter acesso àquela tecnologia. Então a gente tem que trabalhar por um mundo global, como diria o Milton Santos, uma outra globalização, mas uma globalização por solidariedade. Hoje em dia, os detentores das tecnologias, mais de 100 países estão bloqueando as exportações para os países muitas vezes menos desenvolvidos. País mais desenvolvido bloqueando exportação de produtos em saúde de país menos desenvolvido. Então este mapa mostra a desigualdade da inovação. O mapa seguinte mostra a desigualdade no desenvolvimento humano. Se a gente olhar aqui pelas cores dos mapas, aqueles países que têm mais capacidade tecnológica e de conhecimento são, ao mesmo tempo, aqueles países que têm melhor índice de desenvolvimento humano adequado pela desigualdade. Ou seja, países mais equânimes, mesmo que tenham um índice global médio igual, quando eles são mais equânimes, a sociedade não é tão dividida, eles têm um índice de desenvolvimento melhor. O único país que aí está mais claro que está se desenvolvendo é a China, porque a China está em processo acelerado de desenvolvimento. O IDH cresce muito, mas ainda aparece como IDH atrasado. Mas o importante a mostrar é que o desenvolvimento humano conversa com aquele outro mapa, aonde tem capacidade científica e tecnológica, normalmente o índice de desenvolvimento humano é maior. Não porque uma coisa determina a outra, mas porque a sociedade que luta pelo desenvolvimento humano também luta pelo conhecimento e pela tecnologia. Ninguém
Pegue qualquer país desenvolvido, qualquer um, ou que esteja em processo rápido como a China. A ciência, a tecnologia e o acesso à saúde são questões prioritárias e questões fundamentais. Esse aqui mostra o índice mais típico da desigualdade, é o índice de Gini. Quanto mais ele está próximo de 1, mais o país é desigual. Quanto mais ele é próximo de 0, se ele fosse 0, todo mundo era igual, não havia desigualdade nenhuma. Olha que coisa interessante. Países que produzem minérios, cobre, produtos que não têm conhecimento, que é só extração da natureza, são mais desiguais. São os países que estão no canto esquerdo da figura. Países que produzem máquinas, que produzem atividades, que têm conhecimento, são mais equânimes. Eu acabei de matar a cobra e mostrar o pau, né? Mostrando para você o seguinte: o conhecimento faz parte de um processo de desenvolvimento relacionado à equidade. Países que lutam por conhecimento e por tecnologia, normalmente também têm capacidade de lutar pela equidade. Então, se o Brasil continuar sendo dominado pela produção de minério e de produtos mais básicos, sem agregação de conhecimento e de valor, ele tende a reproduzir a desigualdade, que é vergonhosa. O Brasil hoje é o segundo país mais desigual do mundo, quando a gente compara a renda de 1% da população com os 99% da população. A gente é vergonhoso. A gente só perde, se eu não me engano, para o Catar, né, que é um país bastante diferente, bastante atípico, né, mas olha a coisa, é o segundo país mais desigual do mundo. E, ao mesmo tempo, a gente crescentemente está baseando a nossa economia em minério, em soja, em produtos de menor valor agregado. Quando a gente agrega valor nesses produtos, a gente está empregando pessoas, empregando engenheiros, empregando cientistas. Mas quando a gente diversifica para, por exemplo, produzir produtos críticos na área da saúde, como os serviços de alta complexidade na saúde, os serviços básicos que utilizem inteligência artificial e grandes bases de dados, a produção de medicamentos e vacinas e testes para diagnóstico, de equipamentos como são os ventiladores, mas também todos os equipamentos para o tratamento de câncer, de doenças do coração, órteses e próteses, marca-passos. Se a gente migra a economia para essa atividade mais complexa, a gente consegue ao mesmo tempo ter espaço para que as políticas que visem a proteção social e a equidade tenham uma base econômica de sustentação. E o futuro da inovação em saúde, como vai ser? Esse quadro mostra um futuro preocupante. Se a gente for olhar a propriedade intelectual, mostra que 88% das patentes publicadas pertencem a apenas 10 países. Isso significa que as diferenças globais, a patente de hoje é a riqueza de amanhã, é o produto de amanhã. Então, se a gente não reverter e não aproveitar esse conhecimento riquíssimo que tem nas universidades brasileiras, nas instituições de ciência e tecnologia, para gerar inovação no Brasil, a gente ainda vai estar mais dependente no futuro. As curvas são impressionantes. Países como a Coreia, a China, países da Europa, Estados Unidos, estão numa verdadeira corrida tecnológica na saúde e o Brasil tem tudo para engatar nessa corrida, porque ele tem ciência e tem o SUS aqui dentro, né? Vamos ver mais alguns dados que mostram esse desafio que a gente tem. Na área de inteligência artificial, o mesmo ocorre. Essa área fica intensa em termos globais. Aqueles mesmos países que estão patenteando em saúde são os líderes na área de inteligência artificial, a Coreia, a China, o Japão, a Europa, os Estados Unidos, a Índia também. E o Brasil tem capacidade de conhecimento para, como a gente mencionou na primeira aula, aquele exemplo do sabonete, para que a gente gere inteligência artificial, os nossos algoritmos, para favorecerem e dialogarem com as necessidades concretas da sociedade brasileira. A figura seguinte que eu queria mostrar, olha, é o campo da biotecnologia, as patentes em biotecnologia. 60% das patentes estão apenas com 10 empresas. Vocês vão localizar nessas 10 empresas diversas empresas que estão liderando a área de vacinas tão necessária hoje para o coronavírus. E é onde a gente tem a chance de entrar, porque temos a Fundação Oswaldo Cruz e o Butantan, que nunca desistiram. Eu brinco, nós estamos no jogo da vacina porque nós nunca saímos do jogo.
A gente não ia entrar no jogo que nem aquele jogador cansado que não treinou e é chamado de última hora. A gente só está no jogo da vacina porque a gente estava em forma, estava exercitando, estava bem treinado e pôde entrar na corrida tecnológica para a vacina do Covid. Para a gente saber que a gente tem chance. Mas esse quadro mostra que se a gente não se desenvolver rapidamente na inovação em saúde, a gente vai ficar dependente. Quando a gente fala biotecnologia, eu estou falando de tratamento para câncer, eu estou falando de tratamento para artrite reumatoide, eu estou falando de vacina, eu estou falando de reativo para diagnóstico biológico, eu estou falando do que a gente precisa para viver, né? E do que a gente precisa para ter acesso universal à saúde. Voltamos ao nosso complexo econômico industrial da saúde. A ideia, então, é que nós temos um sistema produtivo industrial em saúde que, se ele não tivesse desenvolvido, a saúde não fará o elo entre ciência e desenvolvimento social. Tá lá, veja o título, a saúde é a solução. Desenvolver o complexo econômico industrial da saúde é gerar emprego, renda, investimento e inovação dentro do nosso país. É a gente multiplicar o nosso financiamento à saúde não é gasto, financiamento à saúde é investimento. Financiamento à ciência e à tecnologia não é gasto. Financiamento à ciência e à tecnologia rigorosamente é investimento, porque a gente está apostando no futuro. Se a gente não tiver pessoas saudáveis, como é que nós vamos produzir? Como é que nós vamos nos desenvolver? Sociedade saudável é sociedade capaz de se desenvolver. Sociedade doente não se desenvolve. Que dicotomia é essa? Quem é que inventou essa dicotomia? Pessoas saudáveis é o objetivo final e é o meio ao mesmo tempo para o desenvolvimento. Eu tenho que objetivar que as pessoas sejam saudáveis e sem pessoa saudável eu não me desenvolvo. Proteger as pessoas com máscara de proteção, com equipamento de proteção individual não deve ser feito? Dar vacina não deve ser feito? Conseguir ventilador para quem tem que entrar numa UTI, que precisa viver? E ao mesmo tempo estamos cheios de inovação, de parques tecnológicos capazes de dar solução para a nossa sociedade. Esse é o nosso complexo, sendo revolucionado pela 4ª Revolução Tecnológica, mas em relação àquela primeira figura que vocês assistiram na primeira aula deste módulo, aqui eu coloco algo importante. Eu só vou vincular a geração de conhecimento que está no alto dessa figura com o desenvolvimento econômico e social se eu tiver uma base de produção industrial e de serviço em saúde. Se eu não souber produzir, eu não vou saber transformar conhecimento em riqueza para a nossa população e para a nossa sociedade. Há um grande pensador da área de inovação que fala: o conhecimento está no cérebro, mas também está na mão. Se a pessoa não sabe colocar a mão no processo produtivo, colocar a mão no paciente, ter humanidade, inclusive, para sentir os problemas do nosso sistema de saúde, dizer o que a ciência precisa ofertar, eu não consigo gerar conhecimento para a sociedade. Ter este complexo econômico industrial forte no Brasil é fundamental para a gente ter soberania, para ter um sistema que garanta o acesso universal e que cumpra a Constituição brasileira. A ideia, se a gente tem um sistema produtivo, é que a gente também tem que ter, se a gente está lidando com um sistema, por exemplo, hoje na pandemia da Covid-19, é um sistema. Eu tenho que ter atenção básica para proteger e prever a pandemia. Eu tenho que ter proteção básica para orientar as pessoas a se cuidarem, a utilizarem máscaras, a terem distanciamento social. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter ventilador, tenho que ter unidade de tratamento intensiva. Eu tenho que ter vacina, tenho que ter teste, tenho que ter medicamento. Se uma parte desse sistema falha, o sistema desaba. Se eu tenho tudo, mas lá na ponta eu não tenho ventilador, ele desaba. Se eu tenho ventilador e não tenho atenção básica, ele desaba. Se eu tenho políticas de promoção, mas não tenho vacina, ele desaba. Então, qual é a contrapartida para a política pública? Eu tenho que ter uma política pública articulada. O Estado tem que comprar o que a população precisa e é esse mesmo produto que o Estado compra, ele tem que financiar,
tem que dar prioridade na regulação da Anvisa, na regulação de propriedade intelectual, tem que dar prioridade do ponto de vista da política comercial, ou seja, a gente proteger aquelas atividades por um certo tempo para que elas tenham capacidade de concorrer e para no futuro não nos deixarem na mão frente a uma falta de produtos no mercado internacional. Proteger as instituições públicas como a Fundação Oswaldo Cruz, Butantan, as universidades brasileiras, que muitas vezes fazem tecnologia, têm apoio público e quando tem produto ninguém compra delas e importa o produto. Isso não faz sentido. Então, a visão sistêmica requer também uma ação de política pública sistêmica. Isso vale para cada instituição dos alunos deste curso. A gente não pode pensar só num fragmento da política institucional ou num fragmento da nossa ação. Por exemplo, um ventilador que é desenvolvido, a gente tem que pensar como é que ele vai ser aprovado pela Anvisa e vai chegar ao cidadão. O mesmo vale para uma vacina, para um teste. Então, se a gente está lidando com um sistema único de saúde e com um sistema de produção e inovação, que é o complexo econômico industrial, a gente tem que ter uma política pública e uma política institucional que também seja sistêmica. A figura seguinte, eu trago um exemplo, tá? Um exemplo que já foi feito no período recente. O Ministério da Saúde poderia, por exemplo, comprar produtos de empresas apenas pelo valor momentâneo de mercado. Ou ele pode, como está no canto direito da figura, ele pode comprar produtos que estimulem a parceria tecnológica, os parques tecnológicos e que comprem os produtos que vêm da ciência e da tecnologia brasileira. Toda a ideia de encomendas tecnológicas é o canto direito da figura. É usar o mercado nacional, que também está na Constituição. O mercado constitui parte do patrimônio nacional. Usar o mercado nacional para que a ciência e a tecnologia se desenvolvam e, inclusive, para que a gente coopere com países mais desenvolvidos e com países que estejam menos desenvolvidos ou no nível de desenvolvimento do Brasil. A ideia é que a gente use o nosso mercado, o nosso sistema de saúde, se articulando virtuosamente para gerar conhecimento, produção e inovação no Brasil. A ideia, então, é que a gente pode juntar o mundo da produção, da inovação e do conhecimento com o mundo dos direitos sociais, do meio ambiente e da cidadania. Nós não vamos ter que fazer essa opção. Eu garanto para a turma e vamos conversar sobre isso. Uma coisa alimenta a outra. Produção, inovação e conhecimento alimenta um mundo melhor. E um mundo melhor pode alimentar a geração de produção, de inovação e de conhecimento. A gente tem que integrar a dimensão social com a dimensão econômica do desenvolvimento. E aqui eu trouxe uma frase do nosso grande Celso Furtado para encerrar este módulo da disciplina. O subdesenvolvimento, como Deus Janus, tanto olha para frente como para trás. Não tem orientação definida. É um impasse histórico que espontaneamente não pode levar, senão a alguma forma de catástrofe social. Somente um projeto político apoiado em conhecimento consistente da realidade social poderá romper a sua lógica perversa. Elaborar esse conhecimento é tarefa que só a universidade pode cumprir. A universidade é parte da solução para a crise e é parte do processo, junto com as instituições de ciência, tecnologia e inovação, para que a gente formule projetos que permitam aliar saúde, ciência e tecnologia e produção nacional. O Brasil tem tudo para se desenvolver. Nós temos ciência, nós temos o SUS, nós temos base produtiva. A gente tem que ter um projeto. E eu estou aqui convidando os alunos para, junto com a gente pensar junto num projeto que permita a gente chegar ao desenvolvimento do país e colaborar com o desenvolvimento global. Muito obrigado. A saúde é um bem universal e pode ser uma alavanca para o desenvolvimento com alto potencial de estimular o emprego e a renda a curto prazo. Na próxima aula, iniciaremos o 4º e último módulo da nossa disciplina, Ciência e Sociedade. Até lá!